A paz do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã. Eu sou o pastor Vandelcio, pastor do Centro Evangelístico Nova Vida, situado na cidade de Belém, estado do Pará, na Avenida Conselheiro Furtado, número 2623, bairro da Cremação. Eu quero trazer para você uma palavra de vida, palavra fundamentada nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Quero convidar você a me acompanhar na leitura do capítulo de número 5 de Tiago. O livro, ou a carta, ou o escrito de Tiago está depois do livro de Hebreus, ou aos Hebreus. Capítulo de número 5, eu vou ler os versículos 12 até o 20. O título dessa porção de versículos, que vai do capítulo 5, do versículo 12, até o final do livro, o versículo 20, fala do juramento proibido, fala de proceder cristão em várias experiências da vida. Então, fala sobre o juramento proibido e o procedimento cristão em várias situações da vida. Tiago, capítulo 5, versículo 12 diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Aqui está a palavra em que Tiago nos ensina do juramento proibido. Que juramento que é proibido, então? É o juramento mentiroso, o juramento falso. Ou seja, as palavras proferidas por nós devem conter a verdade quando fizermos juramento. Lembrando dos tribunais, de quando se colocava a mão sobre a Bíblia, e juro em nome de Deus dizer a verdade, nada mais que a verdade. É mais ou menos por aí. Mas vamos ao proceder cristão em outras situações. Versículo 13, na sequência da leitura, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Prosseguindo, versículo 17, vamos até o 20. Elias era homem semelhante a nós. Aqui ele está falando do profeta Elias do Antigo Testamento. Ele diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo,
e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, diz Tiago, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Várias lições nesta palavra de Tiago. Ele fala de qual deve ser a palavra de quem faz o juramento. A palavra deve ser na direção da verdade, nada mais que a verdade. Ele fala quando está sofrendo, que deve orar ou clamar a Deus, pedir por cura. Se alguém está alegre, ele recomenda cantar louvores a Deus, externando assim toda a sua alegria. Está alguém entre vós doentes? Ele pede para que chame os presbíteros da igreja, os pastores, os líderes, para que com o uso do azeite, da unção, não é? Ele diz aqui assim: estes façam oração sobre ele, sobre o enfermo, ungindo com o óleo em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Que coisa gloriosa, né? De nós podermos orar uns pelos outros, de nós podermos interceder uns pelos outros, de nós podermos clamar a Deus uns pelos outros. É uma ajuda, é um compartilhar do sofrimento, é um compartilhar da aflição, não é? Procurando aquele que está bem, tomando parte no sofrimento daquele que passa por dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz acerca do profeta Elias, profeta conhecido como o profeta do fogo, aquele que com a sua capa separou as águas do Rio Jordão, aquele que operou grandes milagres no seu tempo. Ele diz aqui, Tiago, que Elias era homem como nós, que passava pelas mesmas dificuldades que nós passamos, e ele orou e pediu a Deus que não chovesse sobre a terra, e por um longo tempo não choveu. Depois ele ora novamente, pedindo para que Deus devolva a chuva sobre a terra, e a chuva volta, não é? Louvado seja o nome do Senhor. E ele conclui dizendo da importância de nós buscarmos aqueles que estão perdidos, irmos ao encontro daqueles que estão afastados da comunhão com Deus e chamá-los para esta comunhão e fazermos o convite para que venham conhecer a Cristo, o Senhor e Salvador. E ele diz, Tiago, que aquele que trabalha pela conversão a Cristo de alguém, ele diz aqui, aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma desse pecador e cobrirá multidão de pecados. Que Deus nos abençoe com esta palavra de vida, que Deus nos use, não é, como um instrumento das suas mãos, que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre nós, fazendo-nos instrumentos do seu poder. Receba esta palavra de vida para esta semana, para esses dias que faltam para o domingo, e que no domingo você procure uma igreja, procure a casa do Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Deus te abençoe, a você e sua família, em nome de Jesus. Amém.